que consola, né? E Ele sempre providenciou, enquanto vivo, enquanto em vida humana aqui na terra, Ele sempre providenciou consolo para o homem. E Ele estava visualizando aquele momento quando Ele iria voltar ao Pai, porque o Senhor Jesus sabia que o seu ministério terreno aqui, Ele iria se findar, e Ele iria voltar ao Pai. E Ele queria que nós, os crentes, os salvos, tivéssemos um Consolador, um que nos conforta. E sabe, irmãos, como tem sido gostoso para os salvos, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, como tem sido gostoso sentir o consolo do nosso Salvador através do Espírito Santo. Como tem feito a diferença nas nossas vidas o consolo do Espírito Santo. Agora, em Atos capítulo 2, a pessoa do Espírito Santo se manifestou. Depois de passado o Pentecostes, a pessoa do Espírito Santo se manifestou pela primeira vez entre o homem. E é maravilhoso quando nós vemos pela primeira vez nas Escrituras Sagradas o povo ficando cheio do Espírito Santo. É importante nós dizermos aqui que aquilo não foi uma experiência surreal, aquilo não foi obra de um delírio, aquilo não foi algo buscado por pessoa própria, mas foi algo dirigido por Deus. Nós vivemos em uma época onde as pessoas estão distorcendo as Sagradas Escrituras e procurando com as suas próprias mãos o chamado, entre aspas, bem grandes, o batismo com o Espírito Santo. Isso não é real. Ninguém pode buscar batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa precisa ser salva para ter o Espírito Santo. Quem é salvo tem o Espírito Santo como um consolador, como aquele que afirma, aquele que dá certeza da salvação. Uma pessoa que não possui o Espírito Santo, ela não é salva. Não é salva. O Espírito Santo, ele nos apresenta com alguns símbolos nas Escrituras Sagradas que nos confirma isso. Deus permitindo, amanhã nós falaremos sobre o selo do Espírito Santo, aquele que confirma, aquele que dá propriedade. E o Espírito Santo, ele é uma experiência, ele não é uma experiência, mas ele é uma presença real para os salvos. Eu e você, meu irmão, minha irmã, que já temos crido no Senhor Jesus como o nosso Salvador, o Espírito Santo, ele é real nas nossas vidas. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos a seguinte frase: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, a pessoa encarnada do Senhor Jesus Cristo, ela é presente entre nós hoje? Não. Mas o Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós. Existe uma outra coisa que nós falamos a respeito do Espírito Santo que nós devemos ter cuidado. Às vezes nós usamos a frase dizendo que o Espírito Santo está entre nós. Não. O Espírito Santo, ele não está entre nós. Ele está em nós. Ele está aí. Se você é um salvo e crê verdadeiramente no Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo está aí dentro de você, testemunhando
suas atitudes, testemunhando toda a sua conduta de vida, sendo uma presença real da pessoa de Deus na sua vida. Se você é um salvo, Ele é presente na sua vida. E muitas vezes, muitos crentes têm envergonhado a pessoa do Espírito Santo. Acaso não sabeis que sois templos do Espírito Santo? É a palavra de Deus que fala. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. Um templo, uma casa, um local onde Ele está. Nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E eu te pergunto, e a pergunta está para mim também. Na minha vida, a forma como eu tenho conduzido a minha vida, eu tenho honrado o ser templo do Espírito Santo? Eu tenho dado a este corpo, o qual Deus escolheu para ser o templo do Espírito Santo, a realidade concreta de que Ele possa realmente usar integralmente como casa do Espírito Santo? O apóstolo Paulo disse para que nós enchêssemos, ou ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Ele não está falando na condição quantitativa, em quantidade, mas na questão em dar o espaço completo para o Espírito Santo. Vou dar um exemplo como isso deve ser explicado. Eu posso chegar na sua casa e você dizer para mim: olha, Denis, você pode entrar aqui em casa, você fica à vontade, mas da sala para cá, você pode ficar à vontade. Eu não quero que você vá na cozinha, eu não quero que você vá nos quartos, apenas na sala. Automaticamente eu vou me sentir limitado por causa da ordem que você me deu. Eu vou ficar apenas na sala. E como uma pessoa educada, eu vou seguir as suas ordens. Ele não quer que eu saia da sala, eu vou ficar na sala. E ali vou ficar até o momento em que a gente for sair dali e ir para outro lugar. Sabe, o Espírito Santo é da mesma maneira. É você, como um crente do Senhor Jesus, que vai dar a Ele a liberdade na sua vida. É você que vai escolher. Se você quiser que Ele domine apenas um cantinho, Ele vai ficar, mas não se estranhe se as pisadas da sua vida começarem a dar errado. Não se estranhe se as bênçãos de Deus não agir na sua vida. Não se estranhe. É a quantidade de liberdade que você tem dado ao Espírito Santo, ao Deus presente. Agora existe irmãos, irmãs, que têm dito diante de Deus com sinceridade: Senhor, domina a minha vida, dirija a minha vida, toma o controle. E nós vemos vidas abundantes, nós vemos vidas que honram a Deus, nós vemos testemunhos sem que essas pessoas digam nenhuma palavra. E para a nossa tristeza, nós vemos situações contrárias. Alguns dias em Franca, falávamos a respeito de um irmão nosso, reúne conosco, assenta conosco na ceia do Senhor. E a gente ele reúne com a gente, na casa de oração com a gente. E uma pessoa que nem é crente me disse isso, eu fiquei muito triste. Ele disse: mas ele é crente? Sabe por quê? Não dá liberdade para o Espírito Santo. Não deixa o Espírito dominar a vida. Mas aqueles que querem dar liberdade
que querem deixar ele dominar a vida. Não precisa nem falar. A sua vida fala. O seu testemunho fala. O seu comportamento fala que é um servo de Deus. Agora, como eu já disse, o Espírito Santo ele é simbolizado nas Escrituras Sagradas por alguns símbolos. E eu gostaria de considerar, depois de ter pensado a respeito da pessoa presente do Espírito Santo, eu gostaria de considerar alguns símbolos. Nós temos vários, nos nossos tempos nós não vamos considerar todos, mas vamos pensar em alguns. E quando o Espírito Santo foi presente entre o homem, entre o ser humano, entre os salvos, entre aqueles que creram, o primeiro símbolo apresentado foi um símbolo de fogo. Agora, antes de começar a pensar, eu gostaria de explicar o que é um símbolo. O que é um símbolo? Todos nós conhecemos a nossa bandeira nacional. A nossa bandeira nacional. Quando a gente olha para a bandeira nacional, a gente vê o Brasil? Vamos? Nós somos inteligentes. Você olha para a bandeira nacional, você vê o Brasil? Não. Você não vê o Brasil. Você vê Rondônia na bandeira? Você vê Londrina na bandeira? Mas por que você sabe que ela é uma bandeira do Brasil? Porque ela é um símbolo do Brasil. Ela contém algumas características que lembram o Brasil. E agora vai aí para os que estão estudando. Como é que faz os símbolos lá? O verde é do quê? Não tem língua esse povo aqui não, gente? O verde é do quê? Da mata. Das matas, muito bem. O amarelo é do quê? Do ouro, da riqueza. O azul é do quê? Do céus. E o que está escrito lá no meio mesmo? Ordem e progresso. Apesar que a gente não vê aquilo lá acontecendo no nosso país, mas está escrito lá. Agora, sem a gente nem estar vendo a bandeira, nós nem temos uma bandeira aqui. Bom, não estou vendo nenhuma bandeira aqui. A gente sabe as cores, sabe o que significa, sabe o que está escrito, porque é um símbolo. Eu nunca fui para país nenhum, né? Eu sempre fiquei aqui nesse Brasil nosso. Aliás, eu vim de Minas, né? Lá é outro país, né? Mas se nós tivermos a experiência de sair do nosso país e nós estivermos em outro país, mesmo que distante, se nós visualizarmos a bandeira do nosso país, nós vamos dizer: bandeira do Brasil, porque ela simboliza o Brasil. Agora, os símbolos do Espírito Santo não é o Espírito Santo, mas é algo que indica o Espírito Santo. E a primeira confusão que o povo tem dito hoje em dia é dizendo que o Espírito Santo é um fogo, que ele é uma língua de fogo. Nunca foi. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia apresentou símbolos do Espírito Santo. E a primeira manifestação simbólica do Espírito Santo foi línguas como que de fogo. Algo que indicava, mas não era o Espírito, como uma bandeira. Agora, o fogo ele tem umas características interessantes. E ele tem fatos que nos levam a pensar a respeito da pessoa do Espírito Santo.
Abra sua Bíblia comigo em Lucas 3:16.